Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 15 de janeiro, agora na Espanha, 8 horas e 50 minutos, no Brasil, 4h50 da manhã. Gente, no final, essa corretiva da BTC foi mais uma grande armadilha de ursos. A gente basicamente quase perdeu aquele mega suporte que, que acabou se transformando e se confirmando esse suporte, porque rapidamente o preço voltou para cima da faixa superior do suporte, que estava em 92. Então, no final, a gente segue dando ampla vigência à nossa canaleta virtual de alta. A gente já está no segundo corpo real comprador. Lembrando aos senhores que existe uma bomba de liquidez dos super alavancados no sentido short. Aqui estão as garantias, o colateral dos super alavancados no sentido short. Mais de 4 bi de dólares. Os super alavancados no sentido long foram exterminados. Eles estão com menos de 70 milhões em garantias. Isso aqui estava acima de 2 bi. Os super alavancados no sentido short estão com uma montanha de colateral, mas eu ouso afirmar que toda essa grana vai parar no bolso do CZ, do dono da Binance, no bolso do Arthur Reis, o dono da BitMEX, e no bolso do dono da Bybit. Porque, gente, essa bomba de liquidez é que vai levar a BTC para 108. Aí vai estar basicamente 99% dos alavancados liquidados. E aí não vai ter jeito. O Donald Trump assumindo a Casa Branca é até a principal notícia hoje. A DeFi do Donald Trump está basicamente o empreendimento criptográfico da família Trump está iniciando a alocação de liquidez no smart contract, mais de 60 milhões de dólares em WBTC, que é a BTC embrulhada na rede ETH, e o USDT foram transferidos entre wallets e smart contracts vinculados à DeFi da família Trump. Gente, vocês têm ideia? Será que as pessoas conseguem realizar mentalmente que o próximo titular da Casa Branca possui na sua família um protocolo de finanças descentralizadas? Vocês conseguem imaginar a envergadura disso aí? Às vezes eu acho que eu vivo num mundo diferente de muitos outros supostos criptoanalistas. Gente, o sujeito para estar desembarcado, sabendo que o próximo presidente em 6 dias e algumas horas, o próximo presidente dos Estados Unidos em 5 dias e algumas horas, possui um protocolo de DeFi. Todo o staff lá do primeiro escalão da sua administração, de Elon Musk até o Paul Atkins na SEC, todos eles possuem dinheiro pessoal no mundo cripto. E não é pouco. O Elon Musk, dia sim, dia não, tá lá tweetando na plataforma X. E o sujeito, diante de uma obviedade gráfica dessa aqui, com a BTC claramente desenhando fundos ascendentes e topos ascendentes, isso só pode ser uma brutal desonestidade intelectual para quem tenta vislumbrar outra coisa. Gente, vejam as últimas corretivas. Nessa corretiva agora, em que a BTC saiu de 108 e foi bater 89,256, não tem como negar que isso aqui foi a última máxima histórica da BTC, 108.353. Não tem como negar que esse fundo aqui ficou fortemente ascendente em relação ao fundo anterior, que levou a BTC de 73777 para o fundo em 49 mil. E a corretiva anterior a essa levou a BTC de 31.804 para 24.901. Eu não consigo imaginar outra coisa a não ser topos ascendentes, fundos ascendentes, ou o sujeito é míope, ou ele é muito mal intencionado. Porque eu não consigo vislumbrar outra conformação ou formatação gráfica. Aí tem um monte de chorume destilado nas redes, falando um monte de bobagem.
E as pessoas ecoando essas bobagens, reverberando toda essa lixarada destilada das redes. Aí o sujeito desembarcou da tal, quando ela perdeu $400, aí me manda mensagem: Renato, será que eu volto para a Ave que caiu menos? Renato, será que eu volto para uma ADA, para uma Solana que também caíram bastante, mas a ADA já está acima de $1, chegou a bater 88 cents, já subiu aí, sei lá, mais de 10%, 15%. A BNB já está indo para 700, a Atom já está 6,40, chegou a ficar abaixo de 6. A única coisa que eu posso dizer para esses minerais subprotozoários que desembarcaram e querem reembarcar é que toda vez que eles fazem isso, eles perdem ali uns 20% do patrimônio. Porque provavelmente eles saíram no fundo, no desespero típico de mineral, e agora querem voltar como Zé Topinhos, típico de Zé Topinhos. Então volta, Zé Topinho, volta que ainda tá cedo. Porque se esperar muito mais tempo, vocês vão pagar facilmente uns $60 por uma Kusama ou uns 300 por uma Solana. A Solana ainda tá 190,19, tá num preço bom. Gente, a BTC segue dando vigência a essa canaleta virtual de alta. Agora ela vai buscar o último topozinho em 102, que foi esse pullback antes de lamber a base da nossa canaleta virtual de alta. Então 102 está na memória do mercado, pode bater 102, formar um pullback para 100, para depois explodir para 108, formar um outro pullback. E aí, meus amigos, a gente já vai estar com o Trump no poder. A gente já vai estar falando de 24, 25 de janeiro. Aí, meus amigos, para quem saiu, só resta lamentar, porque a tração parabólica vai impor uma mega corrida de touros. Eu até quero fazer uma análise temporal aqui, rapidinho. Deixa eu botar no gráfico de 2 semanas, só para a gente poder voltar no tempo aqui, só para a gente entender o seguinte. Vocês vejam que nos últimos 2 ciclos, vamos pegar o último ciclo, onde o halving aconteceu em março de 2020. Março de 2020, vamos voltar no tempo aqui, março de 2020. Foi aqui. Vocês vejam que do halving que rolou em março de 2020 até o topo, que aconteceu na semana que começou em 8 de novembro de 21, foram 42 barras de 2 semanas. Então, o nosso último halving foi 18 de abril de 24. Então, vamos botar 42 barras, 18 de abril de 24. Vamos botar 42 barras de 2 semanas. Levaria o próximo topo para esse ciclo, considerando a longevidade temporal do ciclo anterior, para no máximo em novembro de 25. Mas como esse ciclo foi um ciclo um pouco está sendo um ciclo um pouco atípico, isso pode acontecer antes, pode acontecer em julho ou junho, ou pode acontecer até um pouco depois, porque esse ciclo a gente tem a chegada dos institucionais, a gente tem uma compra de BTC por um institucional específico, que é a MicroStrategy, que equivale a mais de 2 anos de mineração. Então, o que eu quero falar para os senhores é o seguinte: quando aquelas nossas métricas, principalmente o Rainbow Chart, né, que é a expansão logarítmica exponencial, quando o Stock to Flow do Michael Saylor, se qualquer dessas métricas apresentarem e pontificarem topo e a dominância estiver abaixo de 46%, só existe uma maneira de vencer esse jogo. Quando qualquer daquelas métricas pontificarem topo e a dominância estiver abaixo de 46%, o nosso percentual de stablecoins na nossa carteira tem que estar necessariamente em pelo menos 30%. Não há outra maneira de vencer esse jogo
se não controlando o percentual de stablecoins na própria carteira. Não precisa colocar tudo em USDT. Agora existem stablecoins robustas, sólidas, como a RLUSD da XRP, tem a FDUSD, tem a USDC da Circle, que tem a BlackRock como sócia, tem a PYUSD apoiada pela PayPal. Essas stablecoins, que são altcoins pareadas a 1 para 1 contra o dólar, apoiada por big techs ou por corporações do mundo TradeFi, são muito interessantes. Eu volto a insistir com os senhores. A única maneira de vencer esse jogo é controlar o percentual de stablecoins na própria carteira. Ninguém precisa tentar acertar o fiofó da mosca, até porque isso é virtualmente impossível. Mas a gente vai sair de forma escalonada, surfando o melhor que esse bull run tem para dar. Não ousem tentar desafiar o mercado. Em algum momento a BTC vai sugar toda a liquidez do mundo cripto de volta para ela, e altcoins de altíssima octanagem como Solana, Avax, TRX vão todas elas sofrer corretivas de mais de 50% ou mais. Na primeira lambada já come uns 20, 30%, por isso que eu tô falando. A gente tem que sair, não adianta tentar acertar o fiofó da mosca. Não no topo, mas surfando essa proximidade com que a gente vai com essa proximidade com que a gente vai se aproximando do topo. Porque não adianta tentar acertar o topo, porque isso é impossível. Agora, essa proximidade com que a gente vai ler em termos de topo, porque vários indicativos vão acionar sinais autônomos, independentes. Então, essa proximidade com o topo vai ficar muito clara em um determinado momento. Na seara fática, interesse institucional soberano por BTC ganha força em 5 continentes. Agora, os políticos do mundo todo, até porque é um discurso politicamente muito relevante e efetivo. É só ver o que aconteceu na eleição norte-americana. A Kamala Harris não falou nada, absolutamente nada sobre a criptografia, e a comunidade criptográfica passou a ter certeza absoluta de que ela seria hostil à indústria criptográfica. É só ver o que os democratas fizeram e continuam fazendo contra a indústria criptográfica, mesmo antes, há poucos dias da posse do Trump, os democratas continuam investindo contra a criptografia. E agora, a partir de agora, nos 5 continentes, os políticos que não falarem abertamente sobre cripto provavelmente serão punidos nas urnas. A próxima corrida presidencial, não só no Brasil, mas nas nações ocidentais aqui da zona do euro, aqui na Espanha, é muito provável que se esse gabinete aí do Sánchez sofreu uma moção de desconfiança e foi dissolvido, como aconteceu na Alemanha, e convocarem eleições gerais aqui na Espanha, porque o Sánchez está por um fio também. Esse viés centro-esquerdista dele está por um fio. Agora, o que está salvando o Sánchez, só para posicionar vocês sobre a situação da Espanha, é a anistia incondicional que ele concedeu aos separatistas catalães. Lembram que a Catalunha fez lá um plebiscito ilegal e disse que estava separada da Espanha? A Corte Constitucional espanhola declarou inconstitucional e os separatistas foram todos condenados por atentar contra a unidade territorial da Espanha. Enfim, a confusão foi grande, só que o Sánchez, para se manter no poder, apego ao poder, basicamente patrocinou uma anistia irrestrita e incondicional no parlamento. Eles foram anistiados, todos os separatistas estão voltando, e é isso que está sustentando por um fio o gabinete e a permanência do Sánchez como presidente del gobierno, que é o primeiro-ministro da Espanha. E é muito provável que na próxima rodada de eleições na Espanha, se houver uma moção de desconfiança desse gabinete, e deve ter, porque a pressão está aumentando a cada dia, os candidatos que não se posicionarem sobre criptoativos e criptomoedas provavelmente serão punidos nas urnas. E a Circle e a FDUSD superam o crescimento e os níveis de atividade
na zona do euro pós-marketing criptoassets. Gente, a Tether também está crescendo, tá? Eu só estou reportando que o crescimento da Circle e de outras stablecoins continua aumentando exponencialmente. Basicamente, porque o que os reguladores europeus estavam exigindo das emissoras de stablecoins? A observância da conformidade regulatória, que é a possibilidade de dar freeze em wallets que praticam atividades ilícitas ou de lavagem de dinheiro. Isso aconteceu agora recentemente, com uma grande plataforma de venda de atividades e vendas de bens e serviços ilícitos na Dark Web. E, inclusive, o wallet que eles usavam para armazenar, autocustodiar o SDT sofreu um freeze pela própria Tether e pela rede Tron. E aí eles, afrontando as autoridades e os reguladores, eles criaram a própria stablecoin dessa interface de atividades ilícitas na Dark Web, que eu nem vou falar o nome, porque dá para comprar de tudo ali. Eu li isso a respeito, eu nunca entrei na plataforma, mas dá para encomendar de tudo que vocês imaginem em termos de ilicitude. É a nova Silk Road da Europa, mas enfim, eles tiveram o wallet de USDT congelado e agora eles criaram a própria stablecoin na rede Tron com o controlador dos smart contracts vinculados a essa stablecoin. Tem a chave privada detida por eles. Agora a Tron está tentando ajudar as autoridades, mas a Tron é relativamente descentralizada o suficiente para talvez não conseguir dar o freeze nessa stablecoin criada pelos gangsters. Mas o fato é que é o novo normal. Quem quiser fazer uso de stablecoins tem que pesquisar se essas stablecoins respeitam as normas de conformidade, as normas de legalidade e o compliance do país em que ela opera, porque agora, principalmente os países da zona do euro, vão exigir que esses addresses possam sofrer freeze, congelamento, enfim, é o novo normal. Ainda nos fatos, o empreendimento criptográfico da família Trump promoveu uma movimentação de mais de 60 milhões de dólares. Houve muita troca de BTC embrulhada na rede ETH por Ether e por USDT. E diante de um cenário desse, de um presidente que está entrando na Casa Branca, o sujeito tem coragem de falar. O presidente que está assumindo a Casa Branca tem um protocolo de finanças descentralizadas. O sujeito tem coragem de falar em topo. Na seara geopolítica e finanças internacionais, SEC, aos 48 do segundo tempo, com o Gary Gensler indo embora, resolveu processar o Elon Musk por divulgação tardia de sua participação no Twitter. O Elon Musk já falou sobre isso, falou que é uma vendetta, uma retaliação dos democratas pelo apoio que ele deu ao republicano Donald Trump. E o retorno dos ventos fortes está gerando uma situação muito perigosa em Palisades, na Califórnia. Vamos ver exatamente como isso vai se desdobrar. Parece que agora novamente os bombeiros perderam o controle do incêndio. E autoridades sul-coreanas prenderam o ex-presidente Yoon Suk, acusado de decretar lei marcial, tentar um alto golpe lá na Coreia do Sul. Enfim, gente, a BTC segue dando vigência a uma ampla canaleta virtual de alta. Isso aqui facilmente pode bater nos 120, talvez até 150 mil dólares. Muitas altcoins estão ali colocando as manguinhas de fora, algumas subindo mais de 7%, outras subindo mais de 10%. Muitas subindo mais de 5%, enfim. Para os Zé Topinhos é uma boa oportunidade de voltar nesse topinho aí. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Kusama, Solana, TRX, Avax. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.